Olá, querido amigo, hoje estamos aqui na casa de um amigo especial. Ele é um pastor, ele também me batizou, tenho um carinho muito especial por ele. Para mim é uma grande alegria estar do lado dele. Hoje ele vai falar para nós e nos explicar um pouco sobre a lição número 12, Fé da Aliança. Eu quero pedir nesse momento que ele se apresente a você, querido amigo. Oi, eu sou o pastor Itaniel, conheço o Robson há muito tempo, como ele disse. Eu trabalhei nessa causa do Senhor e trabalho até hoje, já há 40 anos, me jubilei recentemente e vivo em Maringá. E estamos aqui juntos para nós buscarmos algumas ideias e algum conhecimento a mais da salvação por meio do tema da lição de número 12, a fé da aliança. Muito bem. Pastor, posso orar pelo senhor? Sem dúvida. Oremos. Santo Deus, Pai poderoso, quero te pedir que o Senhor possa abençoar o pastor Itaniel nesse momento, em toda a sua vida, e que o seu Espírito Santo possa ungí-lo para que ele lembre de tudo aquilo que ele sabe, daquilo que ele visualizou da lição, e que o conhecimento dele possa atingir pessoas que necessitam de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos começar, pastor? Vamos lá. Pastor, fé da aliança. O verso da lição, que está lá em Gálatas 3, verso 11, e é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pastor, explica pra gente esse verso. Muito bem. Estamos falando de fé. O que é fé? Fé é confiança. Na verdade, nós dizemos que somos justificados pela fé, mas não pela fé em si, mas por aquele objeto ou por aquela pessoa na qual nós colocamos a nossa fé. Porque se nós confiarmos numa pessoa errada, nós não vamos chegar ao objetivo da salvação, né? Colocar a fé no lugar certo, na pessoa certa. Então a fé, ela vamos estudando isso aqui ao longo dessa semana, a fé ela é um meio, né? Ela é uma maneira pela qual nós nos conectamos a alguém que nos pode trazer os benefícios da salvação. E esse alguém é Cristo. Então, fé na pessoa errada ou na coisa errada não levará você a lugar nenhum. Talvez até a lugares indesejados, mas não a bons resultados. Então, a fé, por si, ela não é a grande questão. A questão é em quem você a coloca. Muito bem. Pastor, com a sua permissão, poderíamos avançar aqui direto para a lição de domingo? Reflexão sobre o Calvário. E eu separei algumas palavras-chave aqui, pastor. Vamos lá. Antigo e Novo Testamento, né? Tinha uma aliança no Antigo Testamento e no Novo Testamento usa-se muito a palavra novo, né? Sim. O que é então? É uma nova aliança? Mudou tudo? Não vale mais o velho? É isso mesmo, pastor? Porque muitas pessoas pregam essa ideia. Ok. Então vamos entender. Nós temos na Bíblia esse plano divino chamado de aliança divina. A aliança eterna de Deus. O que é a aliança? Uma palavra bonita, interessante. Aliança é um compromisso. Aliança é equivalente a um contrato, né? Então Deus tomou a iniciativa, cruzou o abismo, veio ao homem quando ele caiu, logo no momento da sua queda, que ele entrou em pecado, desviou-se. Então Deus vem e ele faz uma proposta, uma promessa,
isso é o início da aliança. Entendi. O início da aliança está em Gênesis 3,15. Então ele faz essa proposta. Uma proposta de salvação. Gênesis 3,15 tem cordeiro morto lá. Gênesis 3,15 tem a promessa de Cristo. A primeira promessa de Deus em dar o seu Filho. Então ele está assumindo o compromisso de apresentar para o homem um plano de salvação, um plano de redenção. Se o homem aceitar na contrapartida, não é? Se ele quiser, porque um contrato tem duas partes. Então, a aliança é um contrato. Deus assumiu o compromisso dele, tudo que representa para ele, e propõe para o homem. Como é que o homem faz a sua contrapartida nessa aliança, nesse contrato? Por meio da confiança, e essa confiança, chamada fé, demonstrada por meio da obediência à sua lei. Então, a Bíblia fala de nova aliança. Por quê? Porque a aliança primeira, que é uma única aliança, na verdade ela só passa por fases diferentes. E Deus teve que refazer esta aliança muitas vezes ao longo da história, justamente por quê? Por causa do fracasso do homem, por causa da desobediência do homem não cumprir o seu lado nesse propósito, nessa aliança, ou nesse contrato, né? Então, por isso, chama-se aliança do velho, ou aliança antiga e nova aliança, porque a antiga apontava para ela, que é em Cristo Jesus, ele que é o cumprimento dessa promessa de salvação, ele que é a salvação. Agora, a lei sempre esteve presente na aliança desde o Éden, porque é a maneira como o homem responde, como ele faz a sua contrapartida nessa proposta de salvação, né? Então, antiga aliança, nova aliança, são nomenclaturas usadas para se referir não à aliança em si, porque a aliança de Deus ela é eterna, ela é a mesma, ela não muda, porque a aliança reflete atributos do caráter de Deus, como fidelidade, amor, graça, bondade, né? A fidelidade de Deus ali, sempre fiel. Então isso são atributos do caráter de Deus. Então o caráter de Deus não muda, ele é o mesmo. Mas por que Deus tem que lança a aliança no Éden, refaz com Noé, refaz com Abraão, refaz no Sinai, refaz com a construção do tabernáculo, né? E finalmente ele chama de nova aliança em Cristo, porque ele é, na verdade, o cumprimento da aliança. Tudo aquilo que a aliança anterior do Velho Testamento dizia, apontava para ele. Então ele é o cumprimento dessa aliança, né? E esses momentos diferentes que Deus refaz a aliança é justamente no sentido de quê? De dar ao homem uma nova chance, porque ele caiu, ele fracassou ali com Noé, ele fracassou, Deus chama Abraão, fracassou no Egito, Deus refaz no Sinai, enfim, dando nova oportunidade para que o homem assuma seu compromisso, venha corresponder à proposta de salvação de Deus. Muito bom, pastor. Outra perguntinha aqui, dentro dessa reflexão: quem pode medir o amor e o amor experimentado por Cristo? Acho que ninguém, né? Eu mesmo acabo respondendo essa. E outras duas que eu separei, pastor, da própria reflexão: Deus meu, por que me desamparaste? E a outra: está consumado. Ótimo. Então, note bem. O que acontece aqui? Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Para quem? Para Jesus, todos os cordeirinhos mortos ao longo de toda a história passada eram uma figura de Jesus. Então a aliança que Deus fez com seu povo, com Adão,
e manteve essa aliança e refez ao longo da história, como eu disse, o seu sistema era montado, era construído na proposta da dádiva do Filho de Deus, o único capaz de nos salvar. Logo mais à frente, talvez na lição, você vai trazer a questão por que Jesus, por que Deus Sim, acertou. é o Salvador. Logo nós falaremos, mas Tá. Aqui eu vou deter nesse ponto. Então, todo aquele sistema que Deus plantou desde o Éden, da morte do cordeirinho, depois ele sofisticou isso um pouco mais com a construção da tenda no deserto, depois ele permitiu que se construísse um santuário mais bonito, ele instalou desde o início o sistema sacerdotal. Então, tudo no sistema do templo apontava para Jesus. Todo o serviço do sacerdote operado no santuário apontava para Jesus. Toda a obra dele, apontava para Jesus. Então, a salvação dos nossos irmãos, do povo de Deus, antes de Jesus, era pela fé. A fé no Cristo vindouro, que era visto, que era didaticamente compreendido na figura do cordeirinho, na figura do templo e na figura do sacerdote, e em todas as suas obras. Então Jesus estava presente simbolicamente em todo esse sistema que operou desde Adão. Adão já matou um cordeiro na hora que ele pecou, que Deus colocou o plano de redenção para ele. O primeiro cordeiro morto foi por Adão. E ele era um símbolo de quem? De Cristo. Um símbolo de Jesus. Apontava para Jesus. Por isso que o Hebreus vai dizer que a nova aliança, quer dizer, aquela aliança firmada por Jesus, ela é superior. Não que a outra seja inválida, não que a outra seja defeituosa, porque Deus não faz planos defeituosos. A aliança sempre foi perfeita, como eu disse, imperfeito foi a resposta do ser humano. Mas o que ela representava, o que a aliança simbolizava, todo o seu serviço no santuário, no cordeiro, no sacerdote, apontava para Cristo. Então, quando ele vem, ele é o verdadeiro cordeiro, o sacrifício perfeito. E Jesus tem uma vida de obediência perfeita, aquela obediência que Deus sempre esperou e possibilitou que o homem tivesse no passado, mas que nunca teve. Jesus vem e tem. Ele oferece uma vida de obediência perfeita, além do seu sacrifício e do seu sangue, que é perfeito, porque é o sangue do Deus homem sem pecado. Então ele é um sacrifício perfeito. Então, a antiga aliança apontava para esse Cristo. E quando ele na cruz, olha lá, agora vem as duas questões que você coloca. Quando ele na cruz está levando sobre si o pecado de toda a humanidade, aquele pecado cometido durante todo o tempo, desde Adão e toda a história, e o pecado de todo pecador futuro até o último pecador, Jesus está levando sobre si, está recaindo sobre ele toda essa culpa, todo esse pecado, confessado e não confessado. É o pecado do mundo que cai sobre ele. Isso é um pecado muito pesado. Daí ele diz, o que acontece? Ele sente a separação de Deus pelo peso do pecado, pela montanha do pecado que se interpõe entre ele na cruz e o Pai. Ele sente a separação. Aquilo que o pecador sente quando ele não tem confissão, arrependimento, não tem perdão. Aquilo que o pecador impenitente, que não tem perdão dos seus pecados, que não crê no sangue de Cristo, ele vai sentir quando ele não tiver mais a intercessão da graça de Deus. Ele vai sentir esse peso que Jesus sentiu dos pecados da humanidade toda, separando
profeta Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando Jesus sente o peso do pecado sobre ele e sente essa montanha que o separa do Pai, ele exclama: meu Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sente como que a sensação de um desamparo, mas não porque Deus o desamparou, nunca, claro, mas sim pela distância que o pecado causa entre ele e o Pai. Pecado não dele, pecado meu, pecado seu, pecado da humanidade. Então ele diz: por que me desamparaste? Ele sente o desamparo de Deus. E a segunda frase, que em grego quer dizer a palavra tetelestai, finalmente quando ele vai expirar, ele diz: está feito, está consumado. Isto quer dizer, o preço que o pecado exigia. Qual é o salário do pecado? A morte. Ok? Então, o preço que o pecado exigia, Cristo paga. E ele paga completamente. Ele não paga em prestação, ele não paga em parte. Ele paga o preço do pecado completamente. Isto é, ele assume a morte que o pecado causa. A minha morte, a sua morte. Ok? Então ele tem essas duas, ele tem mais frases, mas as duas que a lição menciona são essas. A separação do Pai que ele sente pelo peso do pecado e a declaração de que está feito. Ele cumpriu, né, toda a exigência do pecado. E ele paga isso completamente e diz: está feito, está pago. Todo aquele a partir disso aqui que crê está perdoado e tem vida eterna. Por quê? Porque eu tomei sobre mim, Jesus dizendo, né, o salário do pecado. Aquilo que o pecado ia cobrar de você, ele cobrou de mim. Agora você pode continuar pagando pelo seu pecado. Se você não aceitar Cristo, ele vai cair sobre você e você terá que pagar com a própria vida, porque essa é a cobrança do pecado. Entendi. Vamos para a segunda, pastor? Bora. Segunda, a aliança e o sacrifício. Muito do que o pastor falou esclarece também segunda-feira, mas eu deixo aqui a pergunta. Por que ser, que está lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, né? Por que ser submisso com temor? Por que ser submisso com temor? Temor de medo? Que tipo de temor é esse? Então, olha, duas palavras interessantes, né? Falando nesse contexto de aliança e de compromisso. Você e eu assumimos o compromisso, né, da salvação, isto é, aceitamos a proposta de salvação de Deus, porque Ele faz tudo. Eu apenas preciso corresponder crendo, aceitando. Então, essas palavras, submissão. Eu preciso concordar com a proposta de Deus. Isso é me sujeitar. É sujeitar ao plano de Deus. Ele não tem um segundo plano. Ele não tem um terceiro. Ele tem uma proposta única, um plano de redenção para todos. Se você concorda, então você se submete ao plano de Deus. Isto é o mesmo que dizer, você aceita, não é? Como é que você demonstra esta aceitação? Através do temor a Deus. O que é o temor? Por que essa palavra vem justamente nesse contexto? O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, vou explicar assim em palavras mais simples, nas minhas próprias palavras. O que é o temor? Acompanhado de submissão. O temor é admiração, tá? Como é que o temor? O temor é adoração. Você fica tão tocado, você se sente
tão admirado, tão espantado e ao mesmo tempo tão humilhado, humilde, submisso, que você se submete e que você admira, né? Você admira o Criador, o Deus que faz uma proposta dessa de morrer no seu lugar. Isso é a palavra temor. Então é você ter uma admiração pela proposta de Deus, pelo plano de Deus, pelo amor de Deus por você, a ponto de você se submeter, isto é, adorar. Você adora Deus com admiração, não tem nada a ver com medo, né? Mas você admira, você se espanta com aquilo que Ele lhe propõe, uma coisa tão grandiosa que você acaba temendo, isto é, você acaba adorando aquele Deus que lhe propõe. Uma pergunta aqui que me ocorreu agora, mas acho que o senhor vai responder muito bem. Jesus, né, que morreu na cruz, ele tem alguma vida emprestada? Como que funciona isso aí? Bom, Cristo, Filho de Deus, ele é divino, né? Ele é divino assim como o Pai. Nós é que temos essa nomenclatura na nossa economia, né? Deus nos ensinou a chamá-lo de filho, porque ele um dia se entregou ao Pai e ao Espírito para que ele pudesse nascer, ser gerado. Então, a sua divindade, ela foi envolta pela humanidade, mas Cristo nunca perdeu sua divindade. Ela ficou ali como um germe, como uma semente felada pela humanidade, né? Mas nunca perdeu a sua divindade. Então ele, ao nascer, ele adquire, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele adquire a natureza humana, ele se torna um humano, mas não perde a divindade. Ele não age e não vive como Deus. Ele age e vive como humano, tendo uma divindade velada, guardada como uma semente jogada na terra, coberta, mas que fica guardada, se conserva e preserva, e no determinado momento ela abrocha, floresce e se transforma numa árvore tremenda. Estou lembrando aqui de um abacateiro. Você colocar uma semente de abacate lá dentro da terra, né, lá 10, 20 centímetros lá, ela está lá guardada na hora certa, com a umidade certa, no momento certo. A terra a cobriu, tudo é terra, você anda por cima dela. Mas vai chegar um momento que ela vai fazer o quê? Ela vai desabrochar, vai germinar e vai sair. Então, Cristo, ele não tem divindade emprestada, ele é incriado, ele é divino, ele tem divindade eterna, sempre foi o mesmo, né? O que ele sempre é. Ele é divino, portanto ele é incriado, ele é Deus, a divindade foi velada, então ele não tem vida eterna emprestada. Jesus nem só tem vida eterna, né? Ele é a eternidade, ele é eterno. Não é que ele tem uma vida eterna, como se tivesse recebido. Ele é incriado, ele tem vida própria, vida eterna, por isso ele é divino, né? E é a vida, olha só, é essa vida que ele nos tem para dar a nós que perdemos essa capacidade, esse dom de vivermos uma vida sem fim. Amém. Pastor, tem mais alguma coisa para dizer? Não, aqui está bem. Terça-feira. Agora a gente volta no assunto de fé de novo. A fé do patriarca Abraão.
Aqui já logo no início da lição tem o texto de Gênesis 15, verso 6, né? Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Pastor, aqui Deus diz, no verso, a palavra de Deus diz que ele creu e isso foi atribuído por justiça. Foi considerado um homem justo. Mas a gente vê na história da Bíblia que em algum momento ele mentiu ali em relação à esposa. Teve deslizes, uns fracassos. deslizes. Aí mais um pouco à frente ele ficou com a escrava. Para ter um filho que a esposa não podia ter. Ele já não acreditou na promessa da fé, de esperar o filho da promessa. E com todos esses erros, ele ainda pode ser considerado justo, pastor? Explica pra gente. Ok. Então veja que coisa interessante, né? A Bíblia é um livro leal e sincero. Deus não escolhe pessoas bonitinhas, certinhas, para ser os figurantes da história da Bíblia, né? Ele toma pessoas que desejam, que aceitam. O Abrão ele tomou lá na terra da Caldeia, fez a proposta para ele: eu quero fazer de ti uma nação, tal e tal. Eu quero abençoar outras nações da terra através de você. Né? E ele creu. Né? Ele creu. Por que Deus escolhe Abraão? Porque ele era um homem melhor que os outros? Não. Então Deus não nos escolhe ou não nos aceita porque nós somos melhores. Né? E Deus não aceita só pessoas de uma raça, Ele aceita todos. Por quê? Porque o plano dele é baseado na graça. E a graça é o quê? É a forma de Deus nos tratar, não segundo nós merecemos, mas segundo nós precisamos. Então, por isso que Deus aceita a todos. Então, Abrão, a justiça de Abrão, e o fato de Abrão ter os seus deslizes. Né? E Deus o coloca como sendo o pai da fé. Está na galeria lá de Hebreus. Isso, o pai da fé. Então, note que interessante, meu querido amigo, meu ouvinte. Deus não escolhe os melhores, porque não existem melhores. Somos todos iguais, pecadores. E mesmo justificados e salvos, nós ainda corremos o risco de ter nossos tropeços e deslizes. Por isso vem 1 João, Epístola de João, 4, e ele vai dizer claramente: essas coisas eu vos escrevo para não pecar. A proposta de Deus é que a gente nunca peque. E o poder de Deus é suficiente para que a gente nunca peque. Mas às vezes nós queremos guiar nossa vida por nós mesmos. Então, o plano de Deus é que a gente não peque. Mas há a possibilidade da gente pecar, porque mesmo convertido, transformado e perdoado, justificado no caso, eu posso explicar um pouquinho o que significa isso, a gente ainda corre o risco de cair. Por isso precisamos de buscar o perdão de Deus constantemente, diariamente. Mas o Abrão, ele tem os seus fracassos, mas ele é um homem que fracassa. Sempre os seus deslizes são cometidos, mas na direção de quem? De Deus. Né? Imagine você subir uma montanha e está subindo. Né? Você está subindo para um alvo, para um objetivo. E você tropeça, você cai. Mas você não cai no sentido de volta, no sentido para baixo. Você não rola ao cair. Você cai, mas já se posiciona na direção do seu objetivo. Isso é o fracasso do Abraão. Perdão, é um homem que cai na direção de Deus. Né? Por isso que ele é chamado amigo de Deus, o pai da fé, porque ele fracassa, mas o seu fracasso não o deixa no chão. Ele vem
e busca o perdão, Deus o perdoa. Então, pela confiança, a ligação que ele tem em Deus, pela fé, ele é justificado. Pastor, salvação é por obras ou por fé? E por quê? Essas duas palavras, né? Fé e obras. Né? Na verdade, a gente não deve trabalhar esse conceito de fé e obras nessa colocação. Fé e obras. Porque dá uma ideia de que são duas coisas separadas, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar o conceito de que as obras, elas vão autenticar a fé e a fé vai autenticar as obras. Elas estão ligadas. Uma autentica a outra. Porque a fé, vamos lá, você diz assim, Tiago é claro em dizer isso, né? Você diz que tem fé, mas você não é obediente à lei de Deus? Eu digo para você que a sua fé é morta. Sua fé é morta. Aquilo que eu falei no princípio. A fé é uma coisa importante? É. Qual é o valor da fé? O valor da fé depende do objeto no qual você coloca. Você tem uma bela confiança no automóvel parado ali no quintal da sua casa. Você fala bem dele, você tem uma confiança nele. Você diz que esse automóvel é poderoso, é forte, é potente, é uma força, tem não sei quantos cavalos. Só que esse automóvel não tem motor. Então você confia num objeto que nunca vai lhe levar a lugar nenhum. Então, quando você confia em Cristo, quando você confia em Deus, sua confiança é posta nele, de verdade, de fato, esta fé será validada pela obediência à lei de Deus. Então, você não guardou a lei para ter fé, nem você está sendo justificado porque guardou a lei. A sua obediência é aquilo que dá validade à sua fé. É que diz que ela está colocada na pessoa certa. Porque Deus, além de lhe perdoar, Ele lhe dá capacidade para você viver de acordo com aquela lei. Obedecer aquela lei. E é isso que aconteceu com Abraão. Eu creio em Deus, então mata seu filho. Que crença difícil. Eu confio no Senhor, então me dê o seu filho. Vai sacrificá-lo lá. Não é? E ele pega, se prepara e vai. Indicando o quê? Se ele diz, mas eu confio, Senhor, e continua em casa, e o filho, 1 ano, 2, 20, 30, mas eu creio no Senhor. Cadê a fé? Como ele foi, ele se dispôs, ele obedeceu. Quando ele tinha vencido toda essa etapa da obediência, Deus disse, foi suficiente. Está provado que você de verdade crê em mim de fato. Sua fé não é da boca para fora. Sua fé é alguma coisa que provém do coração. E é do coração que vem a verdadeira obediência que Deus aceita e a obediência que é trazida pela fé. Muito bom. Podemos avançar então? Agora, vamos lá, senão demora. A fé do patriarca Abraão, né? Aqui já Sim. a lição está falando sobre a palavra, salvo engano, minha pronúncia talvez seja errada, Rajab, não sei se é Razab. Onde está? No início aqui, está aqui, ó, Razab. Ah, sim. Seria isso? Azab. 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 Acreditar. Isso talvez tenha a ver com a fé também, acreditar fé, né? Sem dúvida. Acreditar, note bem, ao depositar fé em Cristo, Ele que fez o sacrifício perfeito, Ele que teve vida de obediência perfeita, nunca pecou, nem em pensamento. Tá? Quando você crê, essa fé verdadeira, estamos falando de uma coisa genuína, de uma coisa que se apossa
que toma Cristo como seu, né? Então, ele acredita para você duas coisas, pelo menos. Nesse momento que você creu, ou que você está crendo, confiando de coração, ele acredita a sua justiça. Isto é, ele viveu uma vida justa. Ele teve sempre uma vida justa. Então, no momento, olha que isso é muito profundo, é muito lindo, é extraordinário, me arrepia. Jesus acredita a sua justiça na sua vida injusta. Sua vida toda torta, suja, manchada, maculada, ele acredita a sua vida justa. Até aquele momento, Deus olha para você como um homem justo. Você não fez nada para ser justo, você não teve que morrer pelo pecado para ser justo, você não teve que obedecer coisa nenhuma para ser justo, você foi declarado justo. Isto é o que quer dizer a palavra Razab. Acreditar. Acreditar. A palavra acreditar quer dizer justamente isso. É considerar. Deus considera você como um justo. Ele olha para você e vê em você uma pessoa justa. Porque quando ele olha para você, ele está vendo a justiça de quem? A dele. A de Cristo. A justiça de Cristo que agora foi creditada em você. Imputada, que é o mesmo que quer dizer considerado. Você não é justo, eu também não sou justo. Mas nós somos considerados, declarados, imputada em mim, creditada para mim a justiça de Cristo. Então isso chama justificação pela fé em Cristo. Em Cristo. Muito bom. Pegando o gancho ainda nessa explicação maravilhosa que o senhor deu, pastor, a pergunta aqui, número 5 da lição, ela vai nos remeter aqui ao sistema sacrificial do antigo Israel, que está no Velho Testamento. Como a ideia de imputar, creditar ou considerar é expressa no contexto do sacrifício. Está lá em Levítico 7, 18, 17, 1 a 4, né? Ali, essa imputação ali, aí você lembra do cordeirinho, como que é feita a imputação, como que é feito esse creditar com relação ao sacrifício do santuário terrestre, tudo aquilo que você estava explicando um pouco no começo, só que aqui está perguntando como funciona imputar, creditar e considerar dentro daquele tabernáculo e aplicado para nós hoje. Porque no sistema sacrificial do templo, né? Como que funcionava esses termos do creditar? Não é? Olha que interessante. Às vezes nós queremos dizer que aquele povo do passado era salvo pelas obras, nós queremos dizer que o Antigo Testamento é a aliança da lei, e nós hoje vivemos na aliança da graça. Queridos, a salvação do pecador nunca foi por obediência em tempo algum da história. A salvação do pecador sempre foi por fé no Cordeiro de Deus, por graça, pela graça de Deus. Nunca foi por obediência. A obediência sempre foi, e ainda é hoje para nós, essa forma, essa expressão, essa consequência, né, de que nós fomos justificados, de que nós fomos transformados, de que nós fomos perdoados. Então, a minha obediência, a sua obediência hoje, ela é resposta e não motivo para a salvação. É resposta da salvação. Sempre foi assim. E como é que o pecador era declarado justo? Então, é claro, como Jesus era um Salvador vindouro,
Jesus era um Salvador por vir, Deus então instruiu todo aquele sistema para que ele fosse estimulado a ver, mais do que ver. Ele próprio podia em algum momento da vida dele ou do ano sacrificar o seu próprio cordeirinho como pecador. Ele podia, era aconselhado, né? Não apenas receber o perdão pelo cordeiro que era morto pela manhã às 9, pela tarde às 15, no santuário celestial, pelo sacerdote, mas ele também podia responder ao perdão de Deus, à graça de Deus, ofertando o seu próprio cordeirinho. Então, o sangue de cordeiro perdoava o pecado dele? Não. O sangue de um touro perdoava o pecado dele? Não. Não. Aquilo era um símbolo. De quem? De Cristo. Do quê? Da morte dele, do derramamento de seu sangue. De quem? Do sacerdócio, que é Jesus. Era um símbolo. Então, ele tinha didaticamente tudo aquilo diante dos olhos dele, todo o sistema montado no ministério do sacerdote, para ele exercer fé em quem? Não no Cordeiro, mas em Cristo, no Cristo vindouro. Então ele, o sacerdote, também o declarava perdoado, o declarava justo, pela oferta que ele fez, pela demonstração de fé que ele teve. Mas a fé dele, na verdade, era para ser colocada em Cristo, em Jesus, olhando para o cordeirinho, que era uma figura, derramando o sangue dele, que era a figura do sangue de Cristo, sim, e colocando sua confiança em Cristo. Então, da mesma maneira como nós hoje somos declarados justos pelo Cristo que já veio, pelo sangue que ele já derramou, pelo sacrifício que ele já ofertou, pela ressurreição que ele já teve, obteve, aqueles do passado também eram perdoados, declarados justos. Então, acreditar, considerar, eles foram considerados também como Abraão, que viveu lá no passado, assim como nós hoje, pela fé no mesmo sacrifício, pela mesma graça de Deus, eles e nós hoje somos também perdoados. Amém. Pastor, talvez seja propício agora, imagino, lembrar daquela pergunta que o senhor falou, lá mais para o final. Por que tinha que ser Jesus, o Filho de Deus, a morrer na cruz? Não poderia ser Deus o Pai, o Espírito Santo a morrer na cruz? Porque tinha que ser Jesus, o especial Jesus, a morrer na cruz. Precioso Jesus. Ok. Muito bem, boa. Eu posso até acrescentar mais. Claro. Não poderia ser um anjo? Então? Não poderia ser um anjo? Então vamos imaginar aqui um pouquinho. A divindade, a comunidade da divindade, Deus Pai, que nós assim chamamos, né, Filho e Espírito Santo, em algum momento da eternidade, antes da criação do mundo, diz a Bíblia, antes da criação do mundo, da criação do homem, Deus já tinha estabelecido o plano, a aliança, o compromisso de salvar o homem, caso o homem viesse cair, e Deus sabia que o homem iria cair, porque ele é onisciente, mesmo assim ele não deixou de criá-lo, tá? Então, nesse conselho divino da criação, cada um dos três assumiu um papel na obra da redenção do homem que seria um dia criado, caso ele pecasse. E Jesus, que nós chamamos de Jesus, o Filho de Deus, chamamos assim porque ele se deixou nascer, ser gerado, como eu disse antes, né? Com a sua divindade velada pela humanidade, viveu como um homem, fez milagres como um homem, ressuscitou mortos como homem,
no poder do Pai, para mostrar para você como é que cada um de nós tem que viver, não pelo poder nosso, não pela sabedoria nossa, não pelo esforço nosso, mas pelo poder de Deus operando em nós. Ele viveu assim, ok? Então, Jesus assumiu que ele daria a vida, e aí cada um dos dos outros dois tem a sua parte, né? Então Jesus assumiu. Não poderia ser um anjo, por quê? Porque, queridos, só poderia ser salvador de alguém, de um pecador, aquele que criou o pecador. Aquele que criou a lei, que o pecador transgrediu. Não, o anjo também é sujeito à lei de Deus. O anjo também guarda a lei de Deus. Vou espantar você agora com a minha declaração. O anjo guarda o sétimo dia, o sábado. O anjo guarda, porque o sábado é o dia de guarda do universo. Não é só o dia de guarda desse mundo, desse planeta Terra, que Deus deu para o homem, não para o judeu. O anjo guarda o sábado, portanto ele guarda a lei de Deus. Somente o Criador da lei poderia dar a sua vida para morrer pela transgressão da sua lei. Ele só, ninguém mais no universo. Então tinha que ser um dos três, né, da divindade. Jesus escolheu perguntar para mim como foi, jogar um palito, fizer o que foi? Jogaram sorte? Não sei. Cada um assumiu uma parte no plano da redenção. E os três estão envolvidos para salvar você e a mim. E eu digo glória a Deus por isso. E Jesus escolheu ser aquele que morreu. Jesus é sempre aquele que esteve presente na história. Toda vez que a Bíblia diz o anjo do Senhor, não sei quem, e o Senhor falou, e o Senhor falou com Moisés, quem é esse Senhor? É o eu sou. Quem é o eu sou? Jesus. Cristo Jesus, para mostrar que ele sempre esteve ligado à história do homem. Lá na criação, a Bíblia diz que sem ele, nada do que existe existiria, indicando que ele foi o Criador de todas as coisas. Então, ele sempre esteve, Jesus, chamamos de Jesus, sempre esteve ligado ao nosso mundo, ao nosso planeta e à história da humanidade. E ele é que deu a sua vida lá na cruz do Calvário naquele dia. Não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem, tinha que ser o autor da lei que nós transgredimos. Verdade. Podemos avançar então? Quinta-feira, descanso nas promessas. Pastor, separei aqui algumas perguntas, mas vamos ficar só com duas então, já que está no relógio avançado. Posso provar a Deus para saber se Ele é bom? E qual seria a forma de fazer isso? Muito bem. O Salmo diz isso, né? O Salmo nos estimula. 34, verso provai 8. e vede que o Senhor é bom. Olha aqui. O que quer dizer isso? Como é que você pode saber que Deus tem poder? Como é que você pode saber que Deus de fato perdoa você? Como é que você pode saber que Deus de fato lhe dá capacidade para você ser uma pessoa diferente, transformada? Como é que você pode saber que Deus é capaz de lhe dar poder para você obedecer à lei dele, à vontade dele? Se dispondo a fazer, se dispondo a obedecer, se dispondo a crer. O que é provar a Deus? Como é que você prova a Deus? Como é que eu vou provar a Deus? Eu só tenho um jeito de provar a Deus. Me submetendo ao que ele fala. Por exemplo, vou fazer uma ilustração. Os três não estão na lição, tá? Aqui só para a gente ilustrar esse ponto colocado, aí a gente vai encerrar e orar. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram
se depararam com um decreto de morte naquela história da estátua de Nabucodonosor, que eles eram obrigados, intimados a adorar, ok? A adorar. Eles não ajoelharam, receberam uma segunda chance e disseram: olha, rei, não perca tempo com essa segunda chance. Nós já decidimos isso antes, e nós não vamos adorar. E agora aqui está a prova, como você prova a Deus. Provar a Deus não é ficar fazendo esses testezinhos que alguém diz: ah, se amanhã amanhecer não sei o quê, se amanhã não sei o quê, se o copo d'água, isso é tudo balela. Provar a Deus é mais ou menos na direção da conversa dos rapazes para o rei Nabucodonosor. O nosso Deus pode nos livrar. Se Ele quiser, pode nos livrar. Mas, rei, aqui não está uma questão de que Ele livra ou não livra. Nós não estamos nessa jogadinha de que Deus vai me livrar. Nós não vamos adorar a sua imagem. Já está decidido. Ele pode, se Ele quiser, Ele nos livrará. E não é porque vamos morrer ou deixar de morrer, ou só se Deus nos livrar, então nós vamos ser obedientes. O que é provar a Deus? É obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Eles disseram: não vamos adorar, nem precisa gastar tempo da sua orquestra, já está decidido. E aí foram para a fornalha de fogo ardente. O rei manda abrir depois de um tempo, e ele vê quantos passando lá dentro. Não apenas 3 que eles lançaram, ele vê 4. E na linguagem dele, pagão, de descrever o quarto, tem a figura dos deuses. Quem era que estava com ele? Jesus. Cristo Jesus estava na fornalha com eles. Aqui está a minha pergunta e aqui está o teste. Se eles se ajoelhassem, dizendo: ninguém me conhece aqui, tanto faz, meu coração não está nisso, Deus sabe que eu não estou adorando, só vou ajoelhar, mas Deus sabe meu coração. Que piada que esse povo tem, né? De dizer: Deus conhece meu coração, eu vou transgredir a lei dele, mas Ele sabe que eu estou transgredindo, mas não estou querendo transgredir. Queridos, como é que eles ficariam sabendo que o Deus deles era capaz de livrá-los da fornalha? Só se negando a se ajoelhar diante da estátua. Só sendo jogados na fornalha que eles iriam descobrir, entender, provar e comprovar o quanto o Deus deles era capaz. Era capaz. Entendeu? Então você fala assim: mas para obedecer a Deus é muito difícil. Ok. Sacrifique-se para ver se Deus não vai lhe dar força, poder, aliviar. Não vai fazer aquilo que Jesus prometeu lá em Mateus 28, verso 11. 11, 28. Né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem o jugo de Cristo é suave? Para aquele que se dedica e se decide a obedecer. Para aquele que se sujeita a obedecer à vontade de Deus. Essa obediência vai ser leve, vai ser suave. Por quê? Porque Jesus vai obedecer com você. É Ele que vive em você, diz Gálatas 2:20, 22. Ele vive em você. Logo, a obediência sua é a obediência da presença dele no seu coração. Isso é provar a Deus, provar o amor de Deus. É de fato crer, confiar e pisar no mar. Deixar ir para a fornalha. Lá você vai saber o quanto seu Deus é capaz. Que Deus te abençoe muito. Deus te ajude e que você possa ter esta fé robusta, esta fé alicerçada no Senhor. Ter um amor leal por Ele, um amor inquebrantável, um amor incondicional. Amém. E você possa sentir na vida
toda a manifestação de Deus, todo o poder de Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele possa cumprir na sua vida, quando você decidir fazer a vontade dEle, a qualquer momento, a todo momento, em toda a sua vida. Deus o abençoe muito. Vamos orar, Robson? Oremos, pode orar, pastor. Oremos então. Deus nosso Pai, que alegria saber que Cristo deu a sua vida por amor a nós. A sua vida santa, perfeita, Ele deu em troca da nossa suja, maculada, sem valor, finita, vida simples, passageira. E com isso, com a sua dádiva, com seu sacrifício, nós podemos ser justificados, perdoados. Então, Pai, a nossa oração ao finalizarmos este estudo é: aumenta a nossa fé. Dá-nos esta fé verdadeira e que possamos depositar esta fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus Cristo, e por Ele possamos ter o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa vida, o perdão e a certeza da vida eterna. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.